Vamos agora ao vivo de Brasília ouvir da repórter Jaqueline Fonseca como foram as votações das medidas provisórias marcadas para hoje. Boa noite, Jaqueline. Depois de tantas negociações, os parlamentares ainda não encerraram as atividades de hoje. Nós queremos saber se já houve um consenso sobre a medida principal, que é esta da nova formação dos ministérios do governo Lula. Boa noite, Beatriz, Jaqueto e a todos que nos acompanham. A votação da medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios começou agora há pouco, por volta das 9 horas da noite. Foi um dia de muita negociação aqui em Brasília entre a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto. Assim que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sentou à mesa, já havia um requerimento de retirada de pauta. Os deputados discutiram e, por 327 votos a 130, eles resolveram manter a medida provisória na pauta e discutir este assunto. Essa medida provisória foi o primeiro ato do governo Lula e reestrutura a esplanada dos ministérios e atribui e define as atribuições de cada pasta no governo Lula. Como é da natureza de toda medida provisória, ela passa a valer assim que é publicada, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 6 meses. Pois bem, esse tempo passou e a medida provisória vence, caduca amanhã. E a gente está aqui acompanhando essa votação nos 45 do segundo tempo. Mas por que chegou a este ponto, né? Por que tão perto do vencimento é que essa medida provisória entrou na pauta? Bem, ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, atribuiu essa demora, em parte, pelo fato dela ter tramitado em uma comissão mista. Eu relembro, nosso telespectador, que há alguns meses os presidentes da Câmara e do Senado protagonizaram um embate para definir qual seria o rito de tramitação das medidas provisórias. Lira defendeu que as MPs fossem discutidas direto no plenário da Câmara, enquanto Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, defendeu e fez valer o que prevê a Constituição, que é a discussão das medidas provisórias em comissões mistas antes delas serem levadas aos plenários. Mas, para além desta questão regimental, o atraso, a demora, a morosidade para que esta medida provisória fosse efetivamente discutida no plenário tem relação com a questão política. Eu conversei hoje com vários deputados e assessores parlamentares e eles pontuaram que Lira está mandando um recado para o presidente da República. Isto porque os deputados não estariam satisfeitos com a forma como o governo está se relacionando com os parlamentares. Eles reclamam da falta de liberação de verbas, de emendas parlamentares e até mesmo da falta de agenda com os ministros. Ontem à noite, o presidente Arthur Lira disse que essa MP seria discutida no plenário, mas ele priorizou votar o marco temporal. A Câmara aprovou a tese de que a demarcação de terras indígenas só será feita para os povos que já estavam ocupando ou já disputavam terras na data da promulgação da Constituição de 88. Para o governo foi uma derrota a aprovação desta medida provisória e um dos deputados com quem eu conversei hoje disse que Arthur Lira é o político mais poderoso do país e que a Câmara mandou um recado para o governo com a aprovação desse texto na noite de ontem. Hoje, quando Arthur Lira chegou aqui à Câmara dos Deputados, ele conversou com a imprensa, disse que pela manhã recebeu uma ligação do presidente Lula e ele afirmou que chamou a atenção do presidente com relação à forma como o governo está negociando, está se relacionando com os parlamentares. Lira também afirmou que se essa medida provisória de reestruturação da esplanada, que está em discussão agora aqui no plenário, não for aprovada, a culpa não é do Congresso e sim do governo. O presidente da Câmara também afirmou que essa proposta também não é uma questão de vida ou morte, que não se trata de uma pauta do Brasil, e sim do governo. Vamos conferir agora um trecho da fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória,
não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do governo. Eu venho alertando o governo dessa inanição, dessa falta de ação, dessa falta de pragmatismo na resolutividade dos problemas do dia a dia, na falta de consideração, na falta de atendimento, na falta de atenção. E não é possível que os senhores não estejam vivenciando isso. E nós não temos, penso, os partidos que não tenham essa obrigação política, não é? Não é uma matéria de vida ou morte para o país, é uma matéria de organização do governo que, se der certo, parabéns, o governo vai ter a oportunidade de fazer a sua pauta. Se não der, eu penso que há outras maneiras de estruturar, eu só não posso e nem vou ser responsável por um resultado positivo ou negativo. Se for positivo, todos os louros para o líder do governo, Zé Guimarães, que tem sido um herói bravo, lutando para que as coisas aconteçam. Se for negativo, a culpa é do governo de uma maneira geral. Bem, em que pese não seja uma questão de vida ou morte a aprovação dessa proposta, conforme definiu o presidente da Câmara, Arthur Lira, se esta medida provisória não for aprovada, trará um problema para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Isto porque ele definiu 37 ministérios e, se essa medida não for aprovada, ele terá de trabalhar com a estrutura do governo anterior. Jair Bolsonaro tinha 23 ministérios. Se a medida provisória não for aprovada, portanto, o Ministério dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial, por exemplo, que foi criado pelo governo Lula, seria extinto. É claro que o governo federal tem outros dispositivos, outros mecanismos legais que poderia reverter esta situação. Por exemplo, enviar um projeto de lei aqui para a Câmara, mas aí seria uma nova discussão e a gente entraria numa nova seara legislativa, vamos dizer assim. Por outro lado, se a proposta passar, se ela for aprovada aqui na Câmara dos Deputados, no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco disse que os senadores estão prontos para votar essa medida provisória ainda hoje. Os senadores tiveram sessão no plenário ao longo da tarde e agora há pouco o presidente Rodrigo Pacheco suspendeu a sessão justamente para aguardar a aprovação da medida provisória aqui na Câmara. Pacheco disse que, se for necessário, os senadores vão entrar à noite, vão adentrar a madrugada para aprovar essa medida provisória ainda hoje. Essa pressa que Pacheco pretende impor para aprovar a medida provisória ainda dentro do prazo, ele disse que não terá com a votação do marco temporal. O presidente do Senado disse que o Senado vai analisar esse projeto com cautela, ou seja, o projeto do marco temporal vai passar pelas comissões do Senado antes de ir a plenário. Também cabe agora ao Senado Federal analisar a medida provisória que cria o Bolsa Família. Esta medida foi aprovada ontem aqui no plenário da Câmara e prevê o pagamento de R$ 600 para as famílias em situação de vulnerabilidade, além de um bônus de R$ 150. Essa medida provisória, assim como a MP que reestrutura a esplanada dos ministérios, vence amanhã. A gente segue acompanhando a votação aqui no plenário da Câmara e qualquer novidade a gente volta ainda na edição de hoje. Jaqueto, Beatriz, é com vocês. Obrigado, Jaqueline. Bem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse mais cedo que o governo só tinha 130 votos. Portanto, até algumas horas não tinha voto suficiente para aprovar as suas resoluções. E a gente segue acompanhando, como disse a Jaqueline, direto ao vivo de Brasília.